Ok, obrigado, pastor. Fiquei honrado com seu convite, com a oportunidade de estar com vocês. Eu estou muito abençoado. Estou me sentindo muito bem de estar aqui. A sensação é muito agradável. Não sei se você consegue discernir o que eu estou falando, mas eu estou de fato assim. Eu estou com o pressentimento que Deus tem um plano glorioso para fazer aqui hoje. Eu já estou orando por este momento desde 4 de dezembro passado, quando o pastor Jonathan se comunicou comigo, não lembro se foi por WhatsApp, como é que foi. E ele sonhou fazer essa reunião. Ontem foi cancelada por causa de problemas com a Covid, e hoje Deus, na sua graça, manteve a reunião, e Ele nos guarda aqui, amém? Quem acredita que Deus está nos guardando, são muitos milhões, fala-se em 5 milhões mortos, né, oficialmente, mas a probabilidade que isso extrapole para 15 milhões de mortos no mundo. E acho que é motivo de você levantar a mão para o céu, dar uns pulos e dizer: glória a Deus, estou vivo aí. Deus deve ter um plano comigo aqui. Você não está à toa aqui. Retiras o Espírito, tudo perece. Envias o teu Espírito, renovas a face da terra. Para os criacionistas, para os teístas, para os que creem no Deus da Bíblia. Então, a palavra de Deus vale. A palavra de Deus vale para você? Amém? O que ela falou, está falado. Paulo respeita até as vírgulas. Paulo respeita se está no plural, se está no singular. Ele faz questão de frisar isso na carta aos Gálatas. Não está escrito no plural, como se falasse de muitos. Está no singular, está falando de um só. Ou seja, o camarada é um exemplo para nós de quem crê no que está escrito. Eu estou muito grato a Deus por causa da palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero... É óbvio que quando um pastor é batizado no Espírito Santo, falar o mais experiente aqui, o Jonathan, no início não entende muito da coisa, fica até em conflito, né? Usando o testemunho dele mesmo. Fiquei num conflito. Como que eu vou contar para a igreja agora esse negócio que eu falei em língua? Lembra disso? Como que eu vou contar para a igreja? Bom, também era um presbiteriano, né? Então nós dois somos do mesmo time, né? Eu também sou. Então foi um escândalo, né? Eu pensava que todo mundo concordava. Você já era pastor e tinha problema. Eu não era pastor. Então eu pensava que todo mundo concordava, porque era Deus que estava fazendo. Mas eu fui alvo de muito protesto, reunião de conselho e chumbo de todo lado, para que é isso? Onde você arrumou isso? Eu pensava que era normal, né? Eu não sabia que tinha problema. Então eu estava feliz da vida e logo no início já ainda profetizei. Eu nem sabia o que era isso, né? Profetizei: não impeças o que Deus está fazendo. Nossa, que é isso que eu estou falando para o presbítero da igreja? Não pode fazer isso. O cara na frente era assim, por trás chumbo. Oh, meu Deus do céu. Então foi chumbo de todo lado. Mas hoje eu quero dizer para os irmãos que a obra de Deus começa uma obra, está escrito assim: aquele que começou uma boa obra em vós vai completar. E é assim, é escalonado o negócio, né?
Então, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, cheguei a ser grande, adulto, então larguei as coisas de menino. O que significa isso? Que o reino começa, como Jesus falou, né? Planta semente, também. O reino de Deus é assim, como lançar, Marcos 4:26, lançar a semente na terra, é assim, nasce como sementinha. E os dons de Deus são para edificar, até que todos cheguemos à estatura, é um crescimento. Quem está entendendo? Amém. Há um crescimento, nós começamos e vamos chegar onde Deus quer. Amém. Quem está fazendo a obra é Ele. A gente nem entende muito, não entende, porque a coisa é assim, está tudo na Bíblia, a Bíblia se explica. A palavra diz que o homem foi convidado a entrar no rio. Entrou no rio e molhou o quê? Molhou a cabeça? Já não, molhou o pé. E o anjo convidou para entrar mais fundo, né? E tem uma medida lá, né? Provavelmente 250 metros. E mediu, caminhou mais, a água foi subindo. E foi subindo até não... Ezequiel 47, até não dar pé. Ou seja, é um processo gradativo, crescente. Deus tem um plano crescente para você. No início a gente não entende muito, só sabe que está gostoso demais. Nossa, aleluia, que coisa boa, meu Deus do céu. E alguns fazem uma porção de atrapalhada nisso tudo, né? E às vezes a gente se perde. Quanta besteira eu devo ter feito? É natural isso. Ninguém nasce assim, sabidão de tudo, né? As crianças nascem, levam tombo, né? A criança com 6 meses sai de perto da mãe, mas logo olha para trás para ver se está seguro ainda, se pode ir mais longe um pouco, até tirar passaporte e falar que vai demorar anos para voltar. Então é assim, ou seja, é crescente o negócio. Amém, irmãos? Que Deus começou uma boa obra na vida de vocês, eu não estou com dúvida não, eu tenho no meu coração a convicção que Deus está fazendo uma grande obra aqui. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que tinha um camarada que era ilustre no conhecimento das Escrituras, ilustre, e tinha uma competência de expor a palavra invejável. E quando ele falava, as pessoas ficavam atônitas, as pessoas ficavam atraídas. E sabe o que aconteceu no fim da reunião? Tinha um casal lá que levou para casa. Se você precisa ir para casa com a gente, não, tem umas coisas para contar para você que você não sabe. Eu estava fazendo uma vigília na Escócia em 1900 e alguns anos, 1990, não sei se 90, não lembro mais a data. Acho que 91, 92 ou 96, em Glasgow. Glasgow é a São Paulo do país. Glasgow é a capital industrial da Escócia, né? É a locomotiva, é como São Paulo que puxa o Brasil inteiro, porque o PIB de São Paulo é muito elevado em relação ao PIB brasileiro. Produto interno bruto, o que o país produz, a riqueza de São Paulo por isso é considerado uma locomotiva que puxa o trem. Glasgow é assim, a locomotiva da Escócia, né? Capital industrial. Lá em Glasgow, eu fui fazer uma vigília, esses anos atrás que eu te falei. Eu estive lá algumas vezes e nessa vez eu fui fazer uma vigília para os nativos, né? Para a gente da Escócia, para escoceses e alguns brasileiros do meio, orando o tempo todo, crendo que Deus ia fazer uma obra, né? E o pastor disse: olha, eu acho que não vem ninguém, porque vigília em pleno inverno, pode esquecer, né? Agora, a noite toda, a noite toda, até 5, não, a noite toda, não
Não, pode ser até às 4. Não sei, e se Deus mandar fogo mesmo, né? Vai até as santas, tudo bem. E o pastor falou assim: mas para que orar se o que tem que ser será? O pastor me disse. E o Espírito Santo disse para falar para ele: pedi. Jesus que falou: pedi, batei, buscai. Só falei isso. E o Espírito Santo o quebrantou. Ele falou assim: é verdade. Ou é mesmo? É verdade. Vamos fazer. A sala da igreja estava lotada, repleta. Ele havia dito que reunião de 1 hora era o máximo. Se o pastor esticar muito, o povo sai e larga o pastor falando sozinho. Foi: Jesus, é assim mesmo? É assim. Então, mas deu 6 horas da manhã, estava cheio ainda. Oi, essa vassourinha aí. Aleluia. Os irmãos não reparam de eu falar em línguas, não, que eu já estou falando há 51 anos. Eu não paro. Então não leva mal, não. Há 51 anos, quando o Senhor me visitou na igreja presbiteriana e me batizou com o Espírito Santo, e eu desatei a falar em línguas, eu falei: que negócio estranho é esse? Não entendia nada. Muito recentemente eu tenho aprendido alguma coisa, mas o fato é que o Espírito Santo quer fazer uma coisa tão grande na sua vida, tão grande. Eu estou crendo. Vamos ler a Bíblia então, para ficar mais presbiteriano um pouco. Vamos lá. Judas, verso 20. Judas tem um capítulo só. Fiquem atentos com as palavras que, pela graça de Deus, eu vou lançar no meio de vós. Fiquem atentos. Anote o que achar interessante, que o Espírito Santo falar com você. Judas, verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Tem 3 palavras aqui que eu gostaria de sublinhar. A primeira é mantenham-se. Mantenham-se. O texto original é pulasso. Tem a ideia de conservar. Mantenham-se. Conservar algo precioso. Cuidar de algo magnífico. Cuidar, proteger. Mantenham-se. Mantenham-se. Não retroceda. Não abandone. Não deixe de vigiar. Mantenha-se. Tem outra versão? Alguém tem outra versão? Eu falei do verso 21, foi isso? Mantenham-se. Quem tem outra palavra aí? Guardai-vos, conservai-vos. É a mesma coisa. A ideia é essa: guardai-vos, tome cuidado. Nós recebemos algo, e o propósito é que vocês fiquem espertos para guardar o que você recebeu. Os irmãos são crentes? São crentes? Eu lembro o dia que o Espírito Santo chamou aquela moça ali, a Elaine, há muitos anos, né?
ela não sabia nem o que era a Bíblia, né? Não sabia o que era a Bíblia. E ela, não sei o que foi fazer, caiu de paraquedas numa reunião, nós fizemos lá no centro de oração. A Elaine caiu de paraquedas, não sei como que ela foi parar lá. Talvez o Vale estivesse fazendo algum evangelismo, uma ação social no bairro, na cidade, ou alguém a trouxe. Acho que ela veio de São Bernardo. Tem um pastor lá que eu amava muito, faz muitos anos que não vejo, e eu creio que ele que a trouxe. Foi isso? Foi mesmo? Olha aí. Então ela estava lá, olhando para um lado, para o outro. De repente o Espírito Santo tratou com ela, e ela saiu daqui. O que é isso? O que é isso? Isso. Um interesse brotou, a chama brotou, não sabia nada, nem o que era a Bíblia, sabe? Foi atraída. E toda vez que eu ouço o seu trabalho, sua firmeza, seu compromisso com o reino, no decorrer dos anos, Deus foi usando a igreja, um e outro, e foi edificando você, edificando, e você foi crescendo, e não tem muita coisa para vir ainda. O que está por vir é glorioso, e o melhor que está por vir é: teremos o corpo semelhante ao corpo da sua glória. Eu não vejo a hora. Aí, Filipenses 3, eu acho, né? Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Já pensou o que te espera? Amém? O que nos espera é glorioso. Alguns crentes não conseguem crer nisso, o negócio é tão forte. Tem gente que fala assim: descer do céu uma cidade daquele tamanho. Tem pastor que não acredita, não consegue crer nisso. Isso é fichinha para Deus. Olha o tamanho da cidade, daqui a Fortaleza, 2.500 quilômetros, mais ou menos assim, e uma cidade cúbica, tem de largura e comprimento é o mesmo, e altura é o mesmo, vai descer do céu. Esses crentes são tudo pentecostais mesmo, que não sabem dar. Os caras não conseguem crer, mas eu creio todo meu coração, não tem problema nenhum para crer nisso. Cidade de ouro, ruas de ouro, os caras não conseguem crer, acham que o negócio é poético. Então é uma confiança, é uma ignorância espiritual, né? Então não acreditam no que as Escrituras contam, acham que é fantasia, que não é bem assim, que Éden não existiu, que Gênesis não é bem assim. O Daniel é tão perfeito nos prazos e do acontecimento, só pode ter sido escrito depois. Então é uma lástima, mas eu sou crente, eu sou diferente. Me desculpa, eu sou crente. Eu não sou cessacionista. Cessacionismo é uma teologia que diz que essas coisas não são para hoje. Não, esse negócio de milagres, de cura, de línguas, de profecia, isso acabou tudo com o cano das Escrituras, não tem mais nada, não é bem assim. Então os senhores que pensarem assim, desculpa, nós estamos em barco diferente. Eu não penso assim. Eu quero declarar com toda a minha competência intelectual, com o que tiver em mim, em capacidade de me comunicar, eu creio na palavra de Deus do jeito que está. E eu tenho a impressão que os irmãos aqui também creem, porque todo mundo falou amém, então estamos no mesmo barco. Então preste atenção: guardai-vos, aleluia, guarda o quê? Guarda o presente que você recebeu. Quando? 1 Coríntios 12, 13 diz que Ele nos deu a beber do Espírito. Nós fomos batizados, significa imergidos. Nós fomos, quando cremos no Senhor, mesmo que você não entenda nada disso, quando você creu no Senhor, você é batizado nele, e ele vem. Eu costumo dizer assim: você foi para dentro dele e ele vai para dentro de você.
Então, qualquer incrédulo, ao ouvir isso, acha uma petulância, né? Esse cara dizendo que Deus mora nele, não tem cabimento. Bons crentes mesmo olham para si, para o seu comportamento, para a sua fragilidade, para a sua miséria, para as suas limitações, e dizem: não é possível Deus morar em mim, não é possível. Olha, presta atenção, a obra de salvação não é porque você merece, a obra de salvação é por causa da graça de Deus. Pela graça sois, isso não vem de vós, é um presente de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos gloriar nessa bênção, quer dizer, gloriar, mas não se glorie dizendo: foi minha santidade, eu sou bom, por isso que Deus me escolheu, eu presto, por isso que Deus me... Não. Sou salvo pela graça. A graça nos alcançou. Amém? Bons crentes olham para si, suas limitações, e não pense que tem crente diferente, não é? Só dá uma lidinha na Bíblia. Romanos 7, Paulo diz: miserável homem que sou. E não era um crente novo, não. Tem uns caras que ousam dizer, quando Paulo disse isso, ele nem crente era ainda. Dá licença, desculpa, irmão, desculpa, é muito ruim de Bíblia, ou o cara quer torcer as palavras. Que o cara era crente, sim, já tinha experimentado o poder de Deus, milagre de Deus. Talvez até o Eutico tenha se ressuscitado já neste momento. Ele: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero estou sempre fazendo. É óbvio que existe escala, níveis de comportamento, de pensamento, de emoções. Eu não estou falando de um cara que é totalmente longe da graça, longe do entendimento de santificação. Eu não estou falando disso. Mas se alguém olhar para si e falar assim: agora eu estou no ponto para ser salvo e ser pronto para o Espírito Santo morar em mim, não sabe nada das Escrituras. A obra de Deus é por causa da graça. A presença de Deus é por causa da graça. Ele não vem para ir embora. Nós estamos na dispensação da graça, uma coisa maravilhosa. Os profetas do Antigo Testamento olharam para o nosso tempo e falaram: nossa, que coisa gloriosa será isso? Como é possível um negócio desse? Eles estavam falando da mais gloriosa bênção que os homens receberiam. É o Espírito Santo da promessa, no qual estáis batizados, selados. Selo de Deus, selo de Deus, selo de Deus para o dia da redenção. Ei, alamahabate, orianda hasiri anda lamahai. No entanto, o Judas é impelido. Judas fala: nossa, Judas. Que é Judas? Judas é grego, é Judá. Tinha muitos Judas no tempo de Jesus, no Novo Testamento. Muitos Judas. Eu acho que toda mãe gostava de batizar o filho de Judas. Tem uns 8 no Novo Testamento. Esse aqui é um dos irmãos de Jesus, mas ele tem uma humildade latente, ele tem uma santificação latente, visível, um comportamento que todo mundo enxerga de longe. Ele não ousa aproveitar a oportunidade de dizer: eu sou um dos irmãos de Jesus, um dos meio-irmãos, eu nasci na mesma casa, cresci com ele. Não, ele diz, mas ele diz a verdade: eu sou irmão do Tiago. Comportamento sadio de quem despiu-se do orgulho, da vaidade, da arrogância, da petulância, do aproveitamento de situação, da carteirada conhecida. O cara diz: eu sou irmão do Tiago, mas eu não vi a hora de escrever para vocês. As coisas que ele escreve, Pedro também escreve, próximo, parece até cópia uma da outra, mas o Espírito Santo mandou que ele escrevesse. Sabe por quê? Porque quando você fala, Átila, é você que está falando. Você tem um círculo de influência, você tem relacionamento, tem pessoas que te amam, tem pessoas que te respeitam. Quando você fala, as pessoas que te amam são influenciadas. Não importa que o Silas tenha escrito a mesma coisa. Silas, nem sei
Eu fui pregar numa igreja batista grande em São Paulo. Hoje nós temos o pastor. Oh, aleluia. Fizeram uma festa, uma onda comigo. Não, porque ele é especialista nisso e naquilo. Eu falei, gente, não sou não. Eu acho que o cara está confundindo o Silas. Daí estava mesmo, ele pensava que fosse o Silas. Tá? Eu falei, graças a Deus eu posso testemunhar hoje, porque eu não levei a tua glória, não. Eu falei, essa é do seu, essa é do meu companheiro. Se vocês quiserem que eu pregue ainda, eu prego. Daí deixaram. Daí a benção. Meus irmãos, então, eu quero dizer para os irmãos que o Judas estava com uma vontade de escrever, e escreveu. Das coisas que ele escreveu, ele abordou temas teológicos fantásticos. Ele abordou angiologia, demonologia, ele abordou a salvação, ele abordou pneumatologia, ele abordou a segurança da salvação, ele abordou a santificação do crente. Santo Deus, o cara arrebentou em poucos versículos. Ele falou de escatologia. Ele lembrou-se de gente antes do dilúvio. Assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eu vi o Senhor com miríades dos seus anjos vindo com poder e glória. E do que ele está falando? Ele está falando de uma existência, de uma realidade. Eu estava numa cidade, o cara me perguntou: o senhor acredita que existe vida além dos homens? Eu falei: acredito. Além da terra, acredito. E o senhor é ufólogo? O senhor acredita em disco voador? Eu falei: não, eu acredito em carros de fogo, em miríades de anjos. O que é isso? Para uma rádio de uma cidade aí. Aleluia. Então, meus irmãos, o Enoque profetiza dizendo que eu vi. É o Deus das visões, Deus que dá visões para a igreja. Enoque não era gente de outro material, não. Era gente como você, Tiago 5. Era gente como a gente, tanto quanto Elias era como a gente. E Enoque teve uma visão. Enoque andou com Deus. Enoque era amado de Deus. Aí ele se interessou por Deus. Ele foi atraído por Deus. E você também pode ser. Neste tempo, Deus está esperando gente que se interesse, gente que acenda o fogo do céu no seu coração, que é Ele que faz isso. Dá um arrependimento que a gente não aguenta mais ficar com o pecado. Você fala: nossa, meu Deus, mais uma vez estou pisando na bola, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aquele arrependimento vem, não há alegria, enquanto você não fala: Senhor, perdoa, Senhor, limpa o meu coração, por favor, Senhor, ajuda-me, levanta-me pela Tua graça, ajuda-me, Senhor. E o Espírito Santo, mais uma vez, vamos lá, entre Ele e você há o sangue da redenção. Sabe como funciona isso? Matem o cordeiro, juntem as famílias que dão conta de comer aquele cordeiro, se você for pouquinha gente na sua casa, e fala o seguinte: o sangue do cordeiro vocês passam na verga da porta, porque essa noite o anjo vai passar, e quando o anjo passar, se houver sangue, ele passa por cima, e ninguém morre. Diga comigo: ninguém morre. Vamos falar mais forte: ninguém morre. Aleluia. Êxodo 12. Quando houver sangue, ninguém morre. E muito mais do que um cordeirinho, muito mais, é o corpo vivo do Senhor que foi imolado na cruz, e o sangue foi derramado. O sangue foi derramado a favor dos homens. Por isso que correu pela terra, correu no Getsemane, correu no pátio de Potifar, correu no pátio de Pilatos, o sangue correu no pátio de Herodes, o sangue correu para o mundo, mas também foi levado para a glória. Nem do Balavarraí, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. O sangue é aspergido para fora e é levado para dentro. O sangue está diante de Deus. Não foi como alguém
na sua inocência teológica, diz: então chegou lá com o pagamento, entregou para o diabo e disse: ó, seu diabo, entrega as pessoas que você tem escravizado aí, que eu vou levar, está aqui o pagamento. Sai, capeta! Sai, capeta! Negativo! O sangue é para justiça do eterno. Quando o eterno, assentado num alto e sublime trono, recebe os grandes, Hebreus capítulo 4, o grande sumo sacerdote que adentra o santuário com o sangue da expiação, com o sangue da redenção. Então você está justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Deus amada, lava rei. Amém. Então uma bênção nos foi dada. É a bênção da salvação. É a bênção da presença. Presença. Diga essa palavra, presença. Aleluia. Eu falei para vocês de escala. Eu falei para vocês que começa molhando o pé. Começa molhando o pé. A glória já está lá. E vai até você não ter mais controle da situação. Não ter controle significa não dar pé. Quando não dá pé, de duas uma: ou você nada, ou você é levado. Tem crente bom nadador, quer nadar de volta para o raso. Mas que Deus nos abençoe para a gente deixar a água levar. Quem está me entendendo? Aleluia! Oh, aleluia! Guardai-vos. Guardai-vos. Por quê? Porque é um trabalho de parceria. Você pode semear. Você pode semear antes de não crer e depois de crer. Antes de não crer, quem semeia ventos fortes colhe tempestade. E crente, mesma coisa. Tempestade vem para crente e não crente. Semeia ventos fortes, chumbo nele. É natural. O que você semear, você colhe. Semeia a vida de oração para ver o que vai dar. Aproveite a atração do Espírito. Está escrito: com cordas de amor te atraí. Então Deus é o Deus que nos atrai. Ele atrai. Você nem imagina, pinta um Newton Tuller. O Newton Tuller estava cheio do Espírito Santo, cheio, derramando, e tentando ser presbiteriano, segurando no púlpito, e a turma, o pastor assustado, o pastor da igreja assustado. Quem trouxe esse presbiteriano aqui? É presbiteriano mesmo? É presbiteriano. O cara estava queimando fogo. Ele diz: olha, Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo. João disse: eu batizo vocês com água, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Deus quer pôr fogo em vocês. E a turma ficou boca aberta. O que é isso? O que esse cara está falando? O que é isso? Ah, mas não deu outra. Não deu outra. Aquela noite mesmo, fogo comeu solto. Para todo canto, aquela glória. Faz 51 anos. E assim outros, homens de Deus preciosos, anunciando, semeando, e a palavra semeada é tão poderosa que rende um resultado fantástico. Agora você que recebeu, ouça: guardai-vos, cuida do tesouro, até que venha o dia. Por quê? Senão você fica anestesiado. Paulo diz assim: esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Entendeu? Às vezes pessoas se desqualificam por dar ouvidos a Satanás, porque existe desde o início uma guerra. O homem foi feito para a glória de Deus. O homem foi feito para ser santuário de Deus. 1 Coríntios 6, 19, 20. Vocês não sabiam? Vocês são santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Vocês não sabiam? Claro que
Eles não, talvez não entendessem bem, mas já eram a igreja cheia de dons de Deus. Mas Paulo frisa para que não se omita, não se esqueça. Você foi feito para isto. E Satanás, se puder, vai torcer as coisas. Existe uma obra, quer você goste ou não, quer você queira ou não, quer você seja tradicional ou pentecostal e faça opções, talvez você ignore, não vai mudar uma coisa. Está escrito. Tem um cara na Bíblia que teve uma experiência fantástica, a ponto de Jesus elogiá-lo. Jesus, uau, que isso! É mais ou menos assim, né? Não é bem assim. É eu que gosto de florear um pouco. Mas aqui está escrito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai, o cara acertou na mosca. Uau! Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha que lindo. Eu acho que o Pedro deu uma inflada no peito. Sou melhor que a turminha aqui. Acho que o Pedro era colérico ou sanguíneo, das duas uma, né? São dos básicos do temperamento humano. Eu acho que ele está mais para sanguíneo. Ele não pensava muito e mandava bala, né? Então, para os irmãos entenderem, sanguíneo é aquele cara que numa segunda-feira difícil, que a turma está com sono ainda, foi sábado, domingo enchendo a cara, está na ressaca, e vai para o serviço, chega lá, entra no elevador, lotado o elevador, todo mundo cabisbaixo, amuado, tem que ir para o serviço, pegar aquele chefe chato, aquele serviço desagradável, e o cara tem que ir para sustentar a família, mas não aguento mais isso aqui e tal. Sabe por que eu falo isso? Porque eu conheço, eu convivi anos na indústria, eu sei como que é a coisa. E o cara entra: bom dia, senhores, tudo bem? Oh, que dia maravilhoso, que não sei o quê. E ninguém nem respondeu bom dia, e ele está como se tivesse respondido. Típico vendedor. O comprador não quer nem saber, então o cara recebeu mal, e ele está, não, porque, mas muito respeito pelo senhor, que não sei o quê. Eu falo isso porque eu conheço. Eu fui gerente de uma indústria automobilística, eu fui gerente lá, eu era da área de compras, eu recebi os caras, eu conheci os coléricos. A maioria dos vendedores são mais para coléricos ou sanguíneos, porque se pôr um fleumático, a empresa vai à falência, não ganha nada, porque o fleumático fica lá: posso falar? Não, hoje não posso receber, ele volta daqui um ano, porque ele é fleumático, ele é introvertido, ele é diferente. Mas o colérico, como o senhor está me recebendo mal, eu vou falar com o seu diretor. O sanguíneo faz de conta que não viu e dá a volta por cima e vamos almoçar, eu vou dar um presente para o senhor, e daí para frente. É natureza humana, é próprio da natureza humana. Então, meus irmãos, o Pedro estava mais para sanguíneo, porque o jeito de falar, eu acho, pode ser que esteja errado, não é obrigado a se acreditar nisso, nem é obrigado a dogmatizar. Pedro era sanguíneo, o pastor Silas disse, sai para lá, né? Não fala isso. Então eu estou falando que ele falava o que vinha na teia, né? Sabe o que é isso? É uma expressão caipira, né? Fala, vem na teia, ele fala. Então ele falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele não sabia, ele não entendia, mas o Espírito de Deus tinha soprado. Dali uns versículos do mesmo capítulo de Mateus, o cara desata com outra. Que conversa é essa, Jesus? Vai morrer na cruz? Para com isso, tem cabimento o senhor falar isso e tal? E Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita, pensar, não cogita das coisas de Deus. Ai. Antes ele estava feliz e agora está triste. Antes ele estava abençoado e orgulhoso, agora ele está decepcionado consigo mesmo. Sabe, irmãos, Satanás continua do mesmo jeito. Se ele puder te enredar, fale comigo essa palavra, enredar. Isso, se ele puder te enredar com as suas sugestões, e isso acontece no campo da
alma, no campo do pensamento. Segundo aos Coríntios 4, está escrito: o Deus desse século trabalha no entendimento e cega o entendimento, ele confunde o entendimento. Existe uma guerra, quer você creia ou não, não muda. Enoque já viu isso, existe guerra. E sabe o que Judas diz? A coisa é a tal proporção que no mundo espiritual Deus mandou o Moisés: sobe no monte, porque agora acabou para você. Você vai ter chance só de olhar onde você iria, mas você não pode, você vai ser recolhido. E sumiu o corpo de Moisés. Sumiu como? Ninguém mais acha. Por quê? Porque Deus dá ordem a um anjo para sumir com o corpo. E não é qualquer anjo, é um arcanjo. Existe seres espirituais, existe arcanjos, chefe de anjos, valorosos em poder. Alguns intérpretes pensam, é uma manifestação de Jesus lá próximo de Jericó. Josué vai enfrentar uma batalha sem precedente, uma muralha intransponível, ninguém entra, ninguém sai. Por muitos dias eles estão cercando aquela cidade. Então ele se retira para orar. Crente faz isso, se retira para buscar a Deus. Senhor, agora eu sei que vai acontecer, mas Senhor, me fortalece, me anima, me encoraja. Provavelmente coisas desse tipo, se é que eu conheço gente. Então esse cara vai orar. De repente ele vê um guerreiro, espada forte, sacudido, e ele fica esperto. Ele é guerreiro. Josué não é cara fraco, não, é preparado para a guerra. Ele já põe a mão na espada. Com certeza deve ter sido assim. Quem é você? És dos nossos? És dos nossos ou és do inimigo? Se for do inimigo, eu já vou partir para cima. É por aí. É por aí. A Bíblia conta alguns flashes, mas há detalhes que é natural, está próprio do ser humano, próprio de alguém que está próximo a uma batalha sem precedente. E ele diz: és tu dos nossos? O anjo diz: eu sou o comandante. Está escrito isso, eu sou. Ele se identifica. Por que ficar interpretando e achando outras explicações? Por que arrumar? Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu prefiro ficar com o que está escrito. Está escrito: eu sou o comandante dos exércitos celestiais. Então um alerta aos pastores: fique com o que está escrito, mesmo que você não entenda. Então o que está escrito: sou o comandante dos exércitos celestiais. E o que Enoque viu? O que Judas escreveu? Eu vi o Senhor com miríades dos seus santos. A palavra miríades no português tem o sentido de um número infinito de coisas. Se está falando de anjos, está falando de um número astronômico de anjos. Um número sem precedentes, uma coisa. No grego fala de 10 mil. Não é? A expressão miríade, mas a ideia no português é uma expressão muito própria de um Deus onipotente das Escrituras. Um número infinito. E esse camarada escreve: olha, o anjo do Senhor pegou o corpo de Moisés e foi subindo para onde Deus mandou. E aconteceu que Satanás apareceu. Com que interesse? Não está escrito, mas há uma interpretação razoável e lógica. A ideia é torná-lo idolatria. A ideia é fazer alguma coisa fenomenal para puxar a brasa para sua sardinha. Então é natural, mas o anjo aguentou firme. O anjo não era pouca coisa. Satanás está ali para tomar o corpo, e ele não vem com: por favor, me dá o corpo. Claro que não. Ele tem que ser muito inocente para isso. O bicho vem com ferocidade. O bicho deve ter vindo com aparência de poder, com a demonstração de poder. É só dar asas a uma imaginação sadia, inteligente, racional, lógica, coerente. E o anjo, mas apesar disso, dessa manifestação, sendo ele poderoso tanto quanto,
deve ter sido um arcanjo. Ele, sabe o que ele faz? Ele não ousa dizer, sai, ou coisa do gênero, eu vou para cima de você, você está frito, você não sabe com quem está lidando, eu recebi ordem para levar, esse corpo você não tasca não. Não, ele não ousou fazer isso. Ele disse, o Senhor te repreenda. Não tomou glória para si, não se apropriou de algo que não lhe era devido. Mas eu quero dizer para os irmãos algo que nos é devido. Fale comigo, algo que me é devido. Estou autorizado. Os anjos não disseram, mas você pode dizer. O que você pode dizer, pastor? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai. Quem entendeu? Amém. Aleluia. Atos 16. Então, meus irmãos, foi dado à igreja. Por isso é que Judas diz: guardai, mantenham-se, guarde isso que você recebeu. No verso 21, guardem-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mas guardar-se do quê? Além deste, eu vou tentar antecipar, eu vou diminuir porque essa palavra é um pouco longa, para não esticar mais. Eu quero dizer que nós precisamos tomar um cuidado enorme com o que Judas escreveu. Ele diz assim, esse tesouro, essa pérola que está inserida nos poucos versos de Judas, ele diz, orando no Espírito. Orando no Espírito, 1 Coríntios 14, verso 14, quem ora em línguas, o Espírito ora bem, ou o Espírito ora de fato. Verso 2, o que ora em línguas, ninguém entende, é meio confuso, né? Confuso. Paulo pegou lá de Isaías isso. O Espírito Santo revelou o que está escrito em Isaías: por língua gaguejante falarei a este povo. Paulo pega isso e o Espírito Santo está com uma revelação com o que está escrito e com o que aconteceu. Aconteceu onde? Aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Cesareia Marítima, aconteceu em Damasco, está acontecendo de novo em Jerusalém, está acontecendo em Éfeso. Eu posso dar os textos para os irmãos? Aliás, está sendo gravado. Então, eu quero dizer, Atos capítulo 19, Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, ok, tá bom. Então, em Antioquia 19, né? E em Jerusalém 4, Atos 10 em Cesareia Marítima, e enfim, o que está acontecendo? Judas está apelando para uma coisa: olha, orai no Espírito. Sabe por quê? Porque você está cercado de realidades perigosas. Quer você creia ou não, existe um conflito, existe uma guerra, e nós, quando não entendemos nada, e Deus está guardando a gente, e sempre vai guardar, mesmo você entendendo. Mas quando você entender, você tem o direito e o dever de obedecer. Lucas 10, 19, Lucas 9, 1, 2, tem que praticar, não é possível. Eis aí vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, nada lhes fará dano. Ele vos deu poder para curar enfermos, ressuscitar os mortos. Tem umas coisas que a gente fica assim, pasmo, né? De vez em quando acontece um sinal comigo, mas muito de vez em quando eu fico pensando, por que não acontece mais? Tem gente que acontece de manhã, à noite, tarde. Eu fico assim, será que aconteceu mesmo? Talvez sim, eu creio que possa. Mas Deus abençoe. Deus já curou gente aqui. Aqui. Uma mulher recebeu um colete cervical, chegou em casa, dói, ela tinha que tirar, tirou, sarou. E pôs fogo na faculdade lá de São Caetano, veio com todo mundo na próxima vigília, veio com a turma toda.
Nossa, Deus me curou. Bateram palma em casa, era uma moça. Nossa, Deus curou minha menina. Tinha que tomar insulina todo dia, não precisa mais. Pequenininha, sarou. O meu pai quer que o senhor vai lá, por favor, vai lá. Eu falei, olha, eu não posso ir assim, não é assim, né? Não tem pastor lá. Não, vai, eu vou domingo pregar em São Bernardo. Eu dou uma passadinha lá. O homem fazia 3 anos que não andava mais, estava paralisado na cama, 73 anos. E eu orei por ele, não é que o homem sarou? Ih, aleluia! Eu viajei 500 quilômetros para orar para um paralítico, para ver se Deus curava ele também, porque eu o amava muito. Ele ficou com tanta raiva de mim, me pôs para fora. Não quer saber de oração, não quero saber. Crente. Não é assim que funciona, não quero. Sensacionista, não cria de jeito nenhum. Eu falei, mas eu fiz a minha parte, eu queria fazer, eu queria ver acontecer, né? Oh Deus, já me rejeitaram tanto por aí afora, mas também me amaram muito. É verdade. Ok, desculpa, irmãos. Então, vamos voltar aqui o texto. O fato é que você precisa tomar cuidado. Guarde o que Deus te deu. Sabe por quê? Orando no Espírito. Por quê? Porque você não entende. Por isso o Jonathan citou muito Romanos 8. Eu gostei da citação. Gostei do seu livro demais. Eu aconselho, leia a Humanidade de Jesus. Leia, pelo amor de Deus. Tem tanta besteira por aí afora. Eu começo a ler e falo assim, não dá. Jogo fora, não dá. E esse eu li até o fim. Eu falei, nossa, aleluia, até que enfim alguém escreve isso. Faça favor, leia, honre o seu pastor, respeite o seu pastor, leia e absorva. Não significa que não possa haver uma falha aqui, outra ali, porque é humano, é coisa de gente, mas é uma coisa boa demais. Romanos 8 diz, a gente não sabe orar como convém. Diga, eu não sei orar. Não sei mesmo. Tem que respeitar o que está escrito na Bíblia. Eu não sei orar como convém. Então o Espírito Santo ora por nós. Ora, é certo que orar em Espírito significa orar a palavra de Deus. É certo, absolutamente bíblico. João 6,63. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, se você orar a palavra, como a igreja primitiva orou em Atos capítulo 4, quando você orar a palavra, Senhor, porque dizem os povos coisas vãs, e vai indo, né? E oraram a palavra, citaram a Deus a sua palavra. Clamem de dia e de noite, Isaías 62, 6, 7. Clamem de dia e de noite, não descansem, não deem ao Senhor descanso, até que restaure Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Lembre ao Senhor, lembra o que? Lembre a palavra, lembre as promessas, lembre as profecias, porque o que Deus diz é Espírito e vida. Então, quando você ora a palavra, você ora no Espírito. Para de conversa boba e começa a pensar na palavra, para ver que o negócio é outra coisa. Pega um texto e começa a orar sobre aquilo, vai orando, deixa o Espírito Santo te surpreender. É magnífico. Mas quem ora em línguas, o Espírito ora de fato. O seu entendimento vai orando a palavra, vai orando os seus choros, Senhor, eu sou estéril, Senhor, a fulana tem tantos filhos e eu não tenho nenhum. Mas Deus escutou na hora, Deus escuta a oração, Deus responde a oração. Vocês estão aí? Os irmãos não reparem, mas eu tenho que concluir com mais algumas coisas. Quem tem paciência mais um pouquinho? Posso mais um pouquinho, pastor? Posso, pastor? Edifiquem-se. Presta atenção. Eu falei para os irmãos que é escalonado, passo a passo, crescente. Edifiquem-se. Eu falei que queria destacar 3 palavras do verso que lemos, dos 2 versos. Edifiquem-se, guardai, orai no Espírito. Edifiquem-se. Ontem
Você estava desse tamanho, mas você continuou se edificando. Edificar é acrescentar, passo a passo, acrescentar, tijolo após tijolo, edificar, 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 edificar. Amém? A vida cristã é assim. Não fique preocupado se você não entendeu muita coisa do que eu disse. Não fique preocupado, porque o Espírito Santo vai ajudar você. E você vai crescer muito e vai ser uma bênção. Edifique em si, construa. Porque você era desse tamanho, eu já te vejo uma mulher de Deus fora de série. Já te vejo um homem de Deus crescido, produzindo, aleluia. Amém, irmãos? Edifiquem em si, edifiquem em si, edifiquem em si. Sabe o que significa? Trabalhe ao vizinho, construa o vizinho, não destrua o irmão. Ou eu tenho que repetir, porque o Espírito Santo fala fortemente isso aqui. Construa o teu irmão. Não explore os seus defeitos. Posso falar de novo? Construa o teu irmão. Não explore os seus defeitos. Encoraje-o. Amém? Edifique em si. Edifique a si mesmo. Edifique o seu irmão. Porque os dons de Deus existem para isso, para que nós trabalhemos uns aos outros. É uma bênção quando alguém é um encorajador. Era o início do ministério, 1970, início. Eu fui ministrar numa igreja, e lá chegando, fiz a primeira apresentação com o grupo, cantando e tal. Eles cancelaram o resto do programa. Tinha mais 3 apresentações, cancelaram. Vocês podem ir embora, quiser ficar, pode ficar, não vão fazer mais nada. Mas por quê, né? Nós pecamos contra vocês, o que nós fizemos? Não, vocês são pentecostais. Não, nós somos presbiterianos, da igreja de tal lugar, nosso pastor é fulano de tal, nós somos presbiterianos. Não, vocês são pentecostais. Nós conhecemos o teu pastor, conhecemos a igreja, vocês não são do nosso time. Mas eu fiquei tão triste, Silas, né? Não estava preparado para aquele chumbo, né? A rejeição é uma coisa difícil de aguentar. Às vezes Deus permite para fortalecer a gente, né? Até você ficar com casca grossa, nada mais faz diferença. Nada mais. Ou muito mais não faz diferença, né? Daí Satanás é habilidoso para pegar um jeito de pegar a gente, né? Mas você vai ficando forte, casca grossa, tá, aguentando. Mas eu fui para a igreja triste. Uma igreja lá próxima, estava tendo um grande encontro. Aquela turma orando, puseram a turma para orar. Sabe quem estava lá? O Joé de Lamônica. Como aquele cara pregava, cheio do Espírito Santo. Aquele moço pregava no poder de Deus, e a turma pegando fogo, umas 1000 pessoas, muita gente, aquele mover de Deus glorioso. Aí o pastor pôs a turma para orar, em pequenos grupos, estavam todos orando. Foi a hora que eu cheguei na igreja, fiquei lá no fundão, com a minha turma, os rejeitados, ficamos lá, nada me animava, né? Rapaz, vamos lá, vamos cantar, vamos louvar. Eu estou triste demais, eu não estou aguentando. Pode, vai vocês, eu estou aqui, é tudo bem, fica tranquilo, estou bem nada, eu estava para baixo demais. De repente, tinha um grupinho lá num lugar, tinha umas 10 pessoas talvez, e eu resolvi, fica mal ficar isolado aqui, eu vou lá. Fui lá, um pastor sai lá de um outro grupo, não sei de onde, lá do outro grupo, vem direto por... Eu vi que vinha vindo um cara, vinha com tudo, cuspindo fogo, né? Até aquela época, a turma não era brincadeira, velho. O nego pulava, pisava alto mesmo, parecia soldado russo, mas... O cara veio com tudo.
Chegou, tinha tanta gente ali, e ele meteu a mão na minha cabeça assim: assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Cara, meu Deus do céu, o chumbo foi tão grande que eu levantei como se nada houvera acontecido. Meus irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Fica na presença do Senhor, porque de repente Deus te usa para abençoar alguém. Você não vai resistir. Você chega, mesmo que seja na pandemia, né? Você chega com todo respeito, mas arrebenta. Eu disse para os irmãos que esse negócio que o Enoque disse aqui é coisa de milhares de anos, antes do dilúvio, pastor. Sabe o que serve para nós? Dá licença, disputa do corpo, briga de anjos, miríades de santos e tal. É assim mesmo? Eles tentam você para seguir o modelo do Caim. Fique esperto. O modelo do Caim é o cara que se rebela contra a vontade de Deus, é o cara que se ira contra o que Deus está fazendo. Deus diz para ele: se você fizer certo, não é que serás ouvido. Se você fizer bem, não é que você será atendido. É que você está fazendo uma coisa errada, você não se toca. Você não viu que o teu irmão fez uma coisa que foi agradável a Deus? Troca o arroz com feijão por uma ovelhinha e vem aqui para você ver só se não funciona para você também. Vai vir fogo do céu. O teu desejo é contra você, cumpre a você dominar. Ou seja, Deus dá uma chance para o cara. Deus lida com a inteligência dele. Você não viu isso? Mas não, ele tem uma índole má. Ele prefere achar ruim. Ele prefere dizer para Deus: e eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou lá guardador do meu irmão? Deus nem dá resposta, porque ímpio não tem resposta. Mas Deus dá. Deus quer sim que você seja guardador do teu irmão. Salvar alguns que estão perecendo, guardar o seu irmão. Tome cuidado, senão você vai seguir o exemplo do Caim, invejoso. Ao invés de ver o benefício, vê o mal. Os irmãos é a mesma coisa. Onde se viu ele ter visão e nós não? Onde se viu ele ter sonho e nós não? E ainda tem um sonho estapafúrdio desse, que a gente vai se inclinar perante ele. Está doido? Inveja. Então eu aprendo que se Deus abençoar o teu irmão perto de você, Deus está de olho em você. Tome cuidado orando no Espírito, não porque, orar em línguas, pastor Jonathan, orar em línguas, que isso, pastor? Nossa, nós somos pentecostal assim? Somos sim, nós somos crentes, e crente ora, crente clama a Deus para ser cheio do Espírito Santo, crente ora a palavra, ora, tem vida de oração, é coisa de crente, ou muda vai para outro lugar, porque crente é assim. Não vai não, fica aqui. Quem sabe daqui a pouco você acorda. Senão a gente segue o exemplo do Balaão. Pastores que param de orar, segue o exemplo do Balaão. Vira e mexe, o cara não sabe falar todo o negócio, a não ser de dinheiro. Outro dia eu estava numa aflição financeira. Eu falei: meu Deus do céu, não é possível. Não é possível, Senhor, não é possível. Senhor, eu não tenho problema, minha posição me dá muito dinheiro, Senhor. Eu fui largado disso por causa do teu reino. Senhor, por favor, Senhor. E Deus mandou vir aqui. Procurei o Jonathan. Falei: como é que eu vou fazer, Jonathan? Acabou o saldo do meu FGTS, acabou tudo. Eu não sei o que fazer, não. Ele falou: sabe o que ele falou para mim? Fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Faz 30 anos. E a hora que eu estou saindo, ele fala: espera um pouquinho. Ele está fazendo um cheque. Então assim: eu recebo isso aqui todo mês, eu vou dar tudo para você, tá? Eu falei: que isso? Nunca ninguém fez isso comigo. Não é assim que eu quero. Não, pastor. Não, Deus mandou te dar. E me abençoou. Faz 31 anos. Isso.
Ele me fortaleceu, me animou, me encorajou com atitude. É isso. Mas outro dia, mais recente, semana passada, eu estava, Senhor, e quando a coisa aperta, de dia e de noite, ontem, o dia inteiro, hoje, o dia, toda 4 horas da manhã, não conseguia dormir por causa de você. Não conseguia dormir. Mas que é isso, Senhor? E de novo o Espírito Santo, eu me levantei, anotei o que o Espírito Santo mandou falar. Não siga o exemplo do Balaão. Fique esperto com o Balaão. Satanás vai tentar você por causa do Balaão. Balaão vai atrás de dinheiro. Balaão se preocupa com dinheiro. Balaão faz negócio por dinheiro. E eu vou ganhar uma nota do Baraque. Uau, que nota boa, muita moeda. Então ele sobe o monte, invoca, faz invocações e olha para Israel e fala: não posso amaldiçoar quem abençoou. Levou chute, hein? Mas na hora que ele estava voltando para ir ao Balaque, Deus faz uma mula falar: não, você não vê, eu te sirvo há tantos anos e você fica me batendo por quê? E que não sei o quê. Até a mula vê o anjo e o Balaão não vê. Os anjos estão por todo canto e os crentes não creem. Os anjos estão operando e os crentes, será que existe? Os anjos estão fazendo, trabalhando a favor dos que hão de herdar a salvação, e muito crente atrapalhando. E pastores, ao invés de pregar na graça de Deus, no espírito da oração, no poder do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai atrair, o Espírito Santo vai fazer, quer você fale uma palavra ou fale uma hora para quem precisa ouvir. Então, mesmo que, porque é Ele que faz, se Ele não fizer nada está feito, mas quando Ele faz, que glória será! Estão entendendo? Cuidado com o Balaão. Se o pastor não ora, ele vira um dependente financeiro, e fica com medo de doar, e fica com medo de semear, fica com medo, dá ofertas mirradas. Então eu estava orando, Espírito Santo, Espírito Santo. Daí o Espírito Santo me mostrou as pessoas que podiam e deveriam me abençoar. Mas nenhum. Eu peguei o telefone e falei: vou falar com essas pessoas. E estava pronto para ligar, e eu me rebelei contra. Eu disse: não farei. Eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor vive. O Senhor é o dono do corvo. O Senhor é o dono da água que flui. E se ela secar, o Senhor tem a viúva certa. Não farei. Lá da África, magnífico, lá da África, país que eu devia ajudar, os caras decidem me mandar uma oferta. Não tem cabimento. Qual é o Pix do senhor? Ainda mandou por Pix ainda. Como assim? Nós decidimos. Mas quem é você? Não, nós decidimos. Nossa, foi demais. E não posso nem contar tudo, porque foi demais. Glória a Deus. Mas tem que tomar cuidado com o Balaão, tá bom? Então, se você ora, esses demônios que operam nas regiões celestes, que você não vê, você acha que está tudo bem, e Paulo diz assim: não ignoramos as astutas ciladas de Satanás, ciladas para você levar ao comportamento do Corá. Por que o Silas é o pastor? Eu que queria pregar hoje. Porque ele vai pregar de novo? Não, eu não gosto de ouvir o Silas, eu gosto de ouvir o Jonathan. Jonathan não. Meus irmãos, ainda bem que eu batizei poucos de vocês, porque eu batizei só o fulano, ciclano. E que negócio é esse que vocês são meus, ou são do Pedro, ou são do Apolo? Para com isso! Quem entendeu, diga amém. Amém. Se a gente não fica esperto, a minha Bíblia está desmontando. Se a gente não fica esperto, pastor, a gente é enredado
no espírito do Corá é rebelião. Ele era levita, era um privilégio, ele era especial. Ele não tem herança de terra, ele tem a maior herança de cuidar do reino, cuidar da obra. A herança dele é essa, mesmo que seja para levar a estaca do tabernáculo, mesmo que seja para lavar as panelas. Ele tem um privilégio, ele era um levita, mas ele insufla outros, e eles são rebeldes. Quem entra no espírito do Corá, pode acontecer da terra se abrir e engoli-lo vivo. Significa antecipar os dias de vida. Fique esperto com rebelião, tome cuidado com rebelião, seja manso e humilde de coração, deixa que Deus te abra as portas. Se Deus quiser que você pregue, você prega. Se Deus quiser que você fique quieto, fica quieto. Se não te deixarem pregar na igreja, prega na rua, todo mundo vai gostar. A turma vai, nossa, que pregador é esse? Aleluia. E vai indo. Lembra do Moody? Esse cara quer pregar, ó, não sabe nem ler ainda, não sabe nem escrever, quer pregar, dá licença. E diz que está cheio do Espírito Santo. O cara é pentecostal, né? E vou te dar uma classe. Que classe, pastor? Dos visitantes, dos mendigos, dos pedintes. Daqui a pouco a classe dele está maior que a igreja. Aleluia! Porque pelo jeito ele estava catando o cara pela rua. Ele estava cheio do Espírito Santo. Se fosse um crente vazio do Espírito Santo, ficaria sentado, amuado, acabrunhado, cara de taboca. Taboca é um caule que nasce em brejo, tudo enrugado. Crente taboca fica moado. Vou trocar de pastor. Esse pastor não dá chance para ninguém. Sai pela rua, faz alguma coisa. Amém. Acho que eu terminei. Então, tomar cuidado com orar no Espírito, é para isso. Se não, sabe o que acontece com a gente? Vira uma coisa que está escrito aqui, ó. Eles são dissimulados. Sabe o que significa isso? Pessoas escondendo a verdade, escondendo o que sentem, escondendo o que pensam, escondendo os seus interesses verdadeiros. Fica dissimulado. Como Satanás está operando, ele vira agnóstico, vira qualquer coisa. Acho que Jesus Cristo passou a ser Deus só quando foi batizado no Espírito Santo. Não, acho que Jesus, e no dia da morte, Deus saiu, deixou o homem morrer. Fala essas besteiras que o capeta inventou. Então, gnosticismo, não é esse. Deus vem ao homem, mas emanando manifestações. Até os crentes espirituais são os que se elevam, os outros não prestam, e daí para frente, uma besteira atrás da outra, uma heresia atrás da outra, desde o início da igreja. Então Judas está inquieto, ele diz: não posso deixar a coisa acontecer, eu preciso escrever: orai no Espírito, edificando a vossa santíssima fé, guardai isso que vocês receberam, até o dia do Senhor. Paz do Senhor. Ei, aleluia. Eu vou orar pelo povo, pastor, mais um pouquinho só. Vamos ficar de pé. Desculpa se eu estiquei, é que eu estou acostumado com vigília, eu esqueço eu não consigo ficar nos 5 minutos. Mas presta atenção. Você tem que orar no Espírito. Quem entendeu? Porque os perigos do passado são também do presente. Eu me lembro do Irineu. O Irineu tem a altura do pastor, meu amado pastor Ignaldo. Tamanho do Ignaldo, massa de um homem, mais forte ainda. Ele bateu na minha porta, tarde da noite.
Oh, é que prazer vê-lo, como o senhor está? Ele vem na igreja, traz a esposa e a criança doente, um menino de 7 anos, num carrinho, cabeça desse tamanho, e a gente ora, Deus não sara, não sei porquê, e não sarou mesmo, e levou ele para a glória, está tudo bem. Mas, nessa época, estava vivo ainda. Bate na minha porta e diz: pastor, tinha uma coisa ruim em mim, porque eu vou para a igreja, largo minha esposa lá e não entro de jeito nenhum, porque eu não sei, tem alguma coisa. Então é assim, mas a coisa ruim saiu de mim e pegou no meu menino, tadinho, está desesperado lá, faz horas que está gritando, chorando. Por favor, pastor, vamos lá em casa, ora com ele, por favor. Eu falei: não tem ninguém para ir comigo, né? Tinha que deixar a Vera com as crianças. Hoje a caçulinha está com 40 já, né? Mas era tudo tacatauzinho, tudo pequeno. Lá vai eu, pastor novo, sem experiência, sem saber muito bem desse reino espiritual, mas lá vou. Mas uma coisa eu sabia orar. E eu fui impelido para orar em línguas, orando baixinho, só eu. Sabe por quê? Porque eu senti o perigo, senti um mal-estar. Falei: tem coisa errada aqui. Será? O que é? Será? Não sei, mas tem coisa errada. E orando. Cheguei na casa dele, ele entrou na frente, era uma casinha lá no fundo, e eu atrás. A hora que eu pisei no portão, o Espírito Santo falou. Olha, Deus fala com a gente. Quando eu vi, eu já obedeci. Eu nem percebi que foi Deus que falou, mas foi Deus claramente. Ore o Pai Nosso. Eu comecei a orar o Pai Nosso em voz alta: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele já tinha entrado na sala dele e eu tinha posto o pé na porta. Quando eu disse em voz alta: venha a nós o teu reino, esse cara deu um grito, mas eu levei um susto, porque eu não estava esperando. Plumba no chão, aquele homem enorme. E eu criei uma coragem que eu não sei de onde eu tirei, parti para cima dele, em nome de Jesus, sai dele. Deus já tinha nocauteado o cara, estava fácil agora. Deus nocauteou ele. Foi uma só, eu não sei o que o anjo fez, mas foi uma nocauteada, jogou o cara no chão. Eu parti para cima, né? Mas era um tampinha perto dele. E em nome de Jesus, saia! Você está aí, Ele olhou, abriu os olhos e disse: ô pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Oh, glória a Deus. O cara foi me buscar em casa e não sabia que eu estava na casa dele. Sabe o que são isso? Forças do mal que operam no mundo, trabalham, estão vencidos pelo poder do sangue de Jesus. Quando você toma jeito, entende, ele não te enreda no espírito de Caim, no espírito de Corá ou Coré, não te enreda no espírito de Balaão, e a igreja fica saudável, o ministério fica saudável, a igreja fica abençoada e guardada no poder de Deus. A pessoa fica guardada para o dia glorioso da vida eterna. O dia glorioso. Deus te abençoe, onde quer que estejam ouvindo o que eu estou dizendo, aí na sua casa, que o Espírito de Deus opere no seu coração. Neste momento, nós vamos gastar 1 minuto de oração. Orar no Espírito. Ó poderoso Deus, que disse:
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu oro em nome de Jesus, para que estes que estão cansados sejam aliviados das suas tribulações, sejam aliviados das suas enfermidades, que a tua poderosa mão se manifeste. Aquele que está angustiado, experimente o descanso que o Senhor tem para dar, em nome de Jesus. Ó Senhor, liberta as pessoas do fardo pesado do pecado, pelo poder do sangue que o Senhor derramou na cruz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito perturbador, está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então Satanás, que opera opressão, que opera desânimo, que opera heresia, Satanás, eu te ordeno, saia, solte a igreja, solte os ministros, solte os pastores, eu te ordeno em nome de Jesus. Para de perturbar a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Pare de perturbar, eu ordeno em nome de Jesus, porque está escrito, eles pisarão serpentes e escorpiões, toda a força do mal, nada lhes fará dano. Por isso eu piso em nome de Jesus toda obra de Satanás, e ordeno que toda obra cesse, todo laço seja quebrado, em nome de Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. A igreja do Senhor prospere para a glória de Deus. A igreja do Senhor prospere para a glória de Deus. Os irmãos creiam e operem a sua fé, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja diga amém. Amém. Vamos dar um grito, amém. Amém. Sabe o que significa? Assim seja, está feito, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus.